Talvez esse vídeo seja exatamente para você. Se você chegou nesse vídeo agora, eu imagino que pelo menos uma dessas frases já passou pela sua cabeça. Será que ainda vale a pena começar na costura? Será que moda pet não está saturado? Será que isso funcionaria para mim com a vida que eu tenho hoje? E se você pensou em qualquer uma dessas coisas, fica aqui comigo. Porque esse vídeo não é para quem quer fórmula mágica. É para quem quer entender a realidade antes de tomar uma decisão. Meu nome é Aline Oliveira, hoje eu vivo de moda pet trabalhando de casa, com mais liberdade e mais retorno do que eu jamais tive antes. Mas eu não comecei assim. E principalmente, eu não comecei acreditando que isso daria certo. Na verdade, eu comecei cheia de dúvidas, dessas que não aparecem na vida perfeita do Instagram. Dessas que a gente pensa sozinha à noite e quase desiste antes mesmo de tentar. Por isso, eu quis gravar esse vídeo, não para te convencer de nada, mas para te mostrar como esse mercado realmente funciona em 2026. O que você precisa para começar e o que você definitivamente não precisa. No vídeo de hoje, a gente vai falar de quais máquinas você precisa, se dá para começar com pouco dinheiro, quanto tempo você precisa dedicar no seu dia a dia para fazer isso dar certo e muito mais. Ou seja, tudo aquilo que normalmente trava quem está pensando em começar e que quase ninguém fala com clareza. E no final desse vídeo, o meu objetivo é simples, que você consiga responder sozinha com honestidade. Será que isso faz sentido para mim ou não? Esse é o tipo de resposta que apenas você pode dar. Mas antes de tudo, eu preciso começar do começo, te contando a minha história. Eu não cheguei na moda pet por acaso. Antes de viver da moda pet, eu fazia faculdade de veterinária. E quando eu entrei, eu estava cheia de expectativas, aquela sensação de agora vai. De que eu estava escolhendo um caminho seguro, respeitado e promissor. Só que com o tempo, a realidade começou a aparecer. Rotina pesada, pouco reconhecimento, muito desgaste emocional. Contato constante com situações difíceis e uma sensação que não saía da minha cabeça. É isso mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida? Eu via colegas exaustos, ganhando pouco, sem tempo, sem qualidade de vida. E aos poucos foi ficando claro para mim que não bastava amar animais para ser feliz ali dentro. Foi nesse período que a costura começou a aparecer na minha vida de forma mais séria. Não como um plano B, mas como algo que fazia sentido para quem eu era. Eu sempre gostei de criar, de colocar a mão na massa, de ver algo novo nascer do zero. E quando eu comecei a costurar peças para pets, aconteceu uma coisa curiosa. Pela primeira vez, eu senti que o meu trabalho era valorizado. O tutor via a peça, entendia o cuidado, pagava sem reclamar, agradecia. Aquilo foi um choque para mim, porque até então eu tinha aprendido que para ganhar dinheiro precisava sofrer, aguentar desaforo e viver cansada. E de repente eu estava ali, trabalhando de casa, criando algo útil, bonito e sendo reconhecida por isso. Minha primeira loja de moda pet nasceu assim, sem espaço físico, sem ateliê montado, sem grandes investimentos, usando algo que hoje todo mundo tem na mão, um celular e acesso à internet, Instagram, WhatsApp e o contato direto com o cliente. Nada sofisticado nem muito glamouroso, mas algo real. E com o tempo eu percebi algo muito importante. A moda pet me permitia flexibilizar minha rotina, trabalhar nos meus horários e ser melhor remunerada do que eu jamais fui antes. E não porque eu era especial, mas porque eu estava no mercado que valoriza soluções, não apenas esforço. Foi aí que tudo mudou. E é por isso que hoje eu estou aqui. Não para dizer que moda pet é fácil, mas para dizer que é possível quando você entende o jogo. E agora que você conhece o começo da minha história, a próxima pergunta costuma ser essa. Tá, mas Aline, minha máquina é simples. Será que dá? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Minha máquina é simples, será que dá? Essa é sem dúvida uma das perguntas que eu mais recebo. E normalmente ela vem acompanhada de um pedido de desculpa, quase assim. Minha máquina é simples, é uma reta comum, é antiga, não é profissional. Como se a pessoa já tivesse errado antes mesmo de tentar. E eu preciso te dizer uma coisa com muita sinceridade. Isso não é o problema. Sabe por quê? Porque quando eu comecei, eu nem máquina própria tinha. Eu costurava nas máquinas da minha mãe. Usava o que tinha, do jeito que dava. E mesmo assim, eu vendia.
A gente cresce ouvindo que para começar algo precisa estar tudo perfeito. Máquina boa, ateliê montado, materiais completos, tudo organizado. Mas a realidade é outra. Na moda pet, principalmente no começo, uma máquina reta já resolve muita coisa. Bandanas, camisetas simples, peças básicas de passeio, até várias peças da linha de saúde e higiene começam nela. O que trava não é a máquina, o que trava é a comparação. A pessoa abre o Instagram, vê alguém com ateliê lindo, máquina caríssima, mesa grande, iluminação perfeita e conclui: isso não é para mim. Só que ninguém te mostra como essa pessoa começou. Ela também começou simples, também errou muita costura, também ajustou muita peça no começo. E também começou usando apenas o que tinha. A diferença é que ela não esperou a máquina ideal para começar. E tem outro ponto importante que quase ninguém fala. Comprar máquina cara antes de testar a sua ideia e fazer as primeiras vendas é o jeito mais certo de dar errado. Muita gente se endivida achando que a máquina vai resolver tudo. E depois descobre que o problema não era o equipamento, era a falta de direção. Na moda pet, o crescimento mais saudável é assim. Primeiro você vende, depois você reinveste. Quando a máquina nova chega, ela chega como uma consequência natural e não como uma aposta para saber se vai dar certo. Hoje eu tenho minhas próprias máquinas, mas cada uma delas foi comprada com o dinheiro da costura. Não no impulso, e sim no momento certo. Então, se você tem uma máquina simples hoje, a pergunta não é será que dá? A pergunta certa é o que eu consigo fazer com ela agora? Porque é exatamente assim que se começa. E aí vem a próxima dúvida, que geralmente aparece logo depois dessa. Tá, mas quanto eu preciso investir para começar de verdade? E é isso que a gente vai falar agora. Quanto preciso investir para começar? Essa pergunta quase sempre vem carregada de medo. Não é só curiosidade. Será que vou precisar gastar muito? E se eu investir e não der certo? E se eu comprar tudo e depois não vender? E eu entendo isso perfeitamente, porque eu também já pensei assim. A verdade é que muita gente imagina um investimento muito maior do que realmente precisa e por isso acaba desistindo antes mesmo de tentar. Quando eu comecei, eu não fiz um grande investimento inicial. Eu fui começando aos poucos, comprando apenas aquilo que precisava naquele momento. Na prática, para iniciar na moda pet, você só vai precisar de uma máquina funcional e que nem precisa ser nova, pode ser até usada. Vai precisar apenas de alguns poucos materiais necessários à confecção daquela peça e, por fim, o terceiro pilar, é saber o que você vai produzir. E é aqui que muita gente se perde, mas falaremos disso mais adiante. É basicamente isso. O erro mais comum de quem está começando é achar que precisa ter muita variedade no começo. Mas variedade demais no início só gera cansaço, gasto desnecessário e peças paradas. Eu mesmo já cometi esse erro. No começo eu comprava tecido por impulso. Via uma estampa bonita e pensava, isso vai vender. E nem sempre vendia. Com o tempo aprendi que o cliente é mais objetivo do que a gente imagina. Quanto mais opções você oferece, mais confuso ele fica. E maior a chance de não comprar nada. Hoje eu sei, uma peça piloto bem feita vende muito mais do que 10 opções mal planejadas. Então, se eu fosse resumir tudo isso em um conselho só, seria: comece pequeno, mas comece certo. Você não vai gastar pouco por medo, e sim por inteligência. E mais uma dica super importante é: não invista tudo antes de vender. Comece fazendo sob encomenda. Mostre o modelo daquela peça para sua cliente e busque validar ela antes mesmo de produzir. Isso muda tudo e é o que as costureiras que desejam se destacar fazem. Porque quando o dinheiro começa a voltar, o investimento não vai ser um risco e sim um ciclo de crescimento natural e gradativo. Ou seja, você vende, reinveste, melhora e assim consegue vender mais. Simples assim. E aí vem outra dúvida que aparece muito, principalmente de quem mora fora dos grandes centros. Tá, mas será que isso funciona na minha cidade? Será que serve para minha cidade? Isso geralmente acontece porque a pessoa olha para a realidade dela e pensa: na minha cidade não tem público para isso. Aqui ninguém valoriza. E deixa eu te contar uma coisa, isso não tem nada a ver com o tamanho da cidade. Se você está assistindo esse conteúdo, então você tem internet e celular. Então a próxima pergunta é: você tem vontade de fazer dar certo?
Hoje em dia, o seu CEP não define mais até onde você pode ou não vender. Se você tem um Instagram ativo, se você sabe mostrar o seu trabalho e se você entende o que o seu cliente precisa, você pode vender não apenas na sua cidade, como também para cidades vizinhas, outros estados e até para fora do país, como muitas de minhas alunas já fizeram. E mais, muitas vezes, cidades menores são até melhores para começar. Sabe por quê? Porque a sua concorrência será menor. As pessoas seguem comentando umas para as outras, ou seja, ocorre muito daquelas vendas boca a boca. E além disso, essa proximidade com seus clientes gera ainda mais confiança. Eu já vendi muita peça simplesmente porque alguém me indicou. Agora imagina isso em cidade pequena. Agora, claro, você precisa se adaptar à realidade do seu local. Não adianta querer vender casaco de inverno numa cidade extremamente quente o ano inteiro. Mas também não adianta se limitar achando que ninguém compra. O caminho certo é observar. O que os pet shops da sua cidade vendem? O que as clínicas indicam? O que os tutores já compraram? Isso te dá pistas valiosas. E se mesmo assim você decidir, quero vender para fora da minha cidade, ótimo também. Eu faço isso até hoje. Atendo tudo pelo Instagram e o WhatsApp, envio pelos correios sem ter uma loja física. Então, quando alguém me pergunta, será que moda pet funciona na minha cidade? A resposta é, funciona para quem decide fazer acontecer. Então, para fechar esse vídeo, eu quero que você guarde uma coisa muito importante. Hoje a gente falou sobre 3 pontos que travam muita gente antes mesmo de começar. Não saber qual máquina escolher, ter medo de investir e achar que não vai dar certo começar na própria cidade. E se você percebeu, nenhum desses pontos é realmente um bloqueio real. Eles são bloqueios mentais, que vêm da comparação, da insegurança e às vezes até do excesso de informação. Você não precisa de uma máquina perfeita para começar. Você não precisa investir alto para dar o primeiro passo. E você não precisa morar numa cidade grande para vender. O que você precisa é começar do jeito que dá, com o que você já tem e fazendo escolhas inteligentes. Eu comecei assim, errando, aprendendo e ajustando tudo no caminho. E foi exatamente isso que me permitiu transformar a costura em algo leve, rentável e possível de viver. Trabalhando de casa, no meu ritmo, com algo que eu realmente gosto de fazer. Se você está chegando agora, cheia de dúvidas e inseguranças, ou até um pouco perdida, saiba que isso é normal. Todo começo é assim. O que faz a diferença não é quem começa sem medo, é quem começa apesar do medo. E nos próximos conteúdos eu quero continuar guiando você que está chegando agora nesse processo, falando sobre tempo, dinheiro, aprendizado, vendas e tudo o que realmente importa para quem quer viver da moda pet de forma realista. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta de onde você está assistindo e qual foi a dúvida que mais te travou até hoje. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque essa conversa não termina aqui. A gente continua juntas, um passo de cada vez. Na verdade, eu comecei cheia de dúvidas, dessas que não parecem na vida perfeita do Instagram. Ai, droga. Olha.